qual é o maior erro que o aspirante a projetor astral faz quando ele está tentando sair do corpo com lucidez pela vontade. Hoje eu vou contar para você isso e vou dar as dicas de por que acontece e o que você deve fazer. Já vamos lá. Olá, é um prazer ter você comigo aqui no canal novamente. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Nancy Trivelato. E hoje nós vamos falar sobre projeção astral dentro do contexto de conseguir produzi-la pela vontade, aplicando técnicas. E o que eu tenho visto ao redor do mundo, 30 anos, mais até um pouco, dando aulas por todos os lados, presencialmente e agora online muito mais ainda, o que eu vi é que o maior erro que as pessoas cometem, entre essas que querem de verdade sair do corpo, é saltar de uma técnica para outra numa única sessão. E são lições que a gente aprende a duras penas, né? Por nós próprios, claro que já aconteceu comigo, de tentar de várias formas e não ter sucesso, mas também é uma situação que eu vi acontecer com montes de pessoas, em que eu ajudei a treinar para sair do corpo, ou nós próprios na Academia Internacional da Consciência aplicamos treinamentos para a pessoa sair do corpo. Então, deixa eu te dizer, por que isso acontece? E como é que você pode contornar isso? O primeiro responsável para a gente acabar fazendo isso, saltar de técnica em técnica, é a falta de paciência. Isso é meio óbvio. O único lado que eu queria trazer aqui é que esta falta de paciência não deriva de uma situação negativa, deriva de uma situação positiva, que é a pessoa querer muito sair do corpo. Mas ela se combina com uma outra coisa, com expectativas. E expectativas são um grande bloqueador. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai lá, começa a praticar uma técnica, mal começou a ter sensações, ela já está esperando a hora de sair do corpo, e ela já quer se mexer, e ela já quer fazer algo e salta. Isto interrompe completamente o processo. Se você faz isso, você provavelmente não vai conseguir sair do corpo com as técnicas que você está utilizando. Então, deixa eu te explicar uma outra razão que leva isso a acontecer, para você ver qual é o seu caso, e vamos ajustar. É o fato de a pessoa não compreender qual é o momento correto de começar a técnica e qual é o momento em que a técnica está em seu pico. Então, veja bem. A maioria das pessoas começa a praticar a técnica já logo no início do seu relaxamento. Na maioria das vezes não é o momento ideal. Primeiro, a gente tem que relaxar emocionalmente até certo ponto, ou seja, eliminar expectativas, acalmar, entrar naquela atmosfera adequada. Nós temos também que preparar nossa energia, garantir que a energia está solta, minimamente. Não precisa ser o máximo, mas minimamente, porque senão a gente vai fazer a técnica e acaba que demora muito para conseguir, aí a gente cansa, a gente desiste. E a outra coisa é o relaxamento físico. Eu já dei montes de dicas dizendo, falta de relaxamento físico é uma grande causa para a pessoa não conseguir sair do corpo. E nesse caso de forma nenhuma, né? Nem com técnica, nem sem técnica, porque a pessoa não relaxa. Então ela só consegue ter qualquer tipo de projeção se ela teve uma saída espontânea. E nem percebeu sair, tá? Quando percebeu, já está lá fora do corpo. Terceira coisa que promove esse tipo de reação, de ter a pressa e faz uma técnica, é o fato da pessoa não compreender a importância e o valor de certas experiências que são precursoras da projeção. Em outras palavras, pessoa, e veja lá se é seu caso, está fazendo a técnica, mas o valor da experiência é se eu sair do corpo ou não, se eu conseguir sentir o estado vibracional ou não. E outras coisas que podem ser que tenham sido intensas, importantes, e foram as que o nosso cérebro registrou inicialmente, a gente não presta atenção, porque estamos com foco numa coisa única e não estamos dando valor a outras. Então você garanta que na hora que você estiver relaxado, já seja para fazer uma técnica sair do corpo ou uma técnica energética, nós estamos falando de técnica para sair do corpo, né? Você fica aberto ou aberta a todo tipo de sensação. Se o que você tem é simplesmente um formigamento nas mãos, e não é físico, você sabe que não é físico, valorize. Se tem só um choque que dá na espinha, valorize. Se tem somente uma sensação de que perdeu a impressão física, do limite, por exemplo, do rosto, da cabeça, parece que está grande, qualquer coisa dessas,
Pare, observe, valorize. É muito importante que você alimente seu cérebro com o input correto de, olha, tá vibrando minha mão, tô sentindo energia, olha, a vibração tá subindo pelos meus braços. Tem que ser o máximo, tem que ser fantástico, você tem que celebrar dentro de você. Por quê? Porque a realidade não física que nós queremos identificar é uma que não é imaginada, é uma que é de verdade percebida. Só que cada um de nós vai fazer uma interpretação cerebral, não é bem uma interpretação, né? Vai usar um vocabulário, vai usar uma forma de conseguir identificar aquela sensação que nós estamos vivenciando, ou aquela percepção, é mais do que uma sensação. Nós temos que olhar, valorizar, porque o nosso cérebro vai se preparando, até chegar num momento em que nós estamos perfeitamente aptos a observar, identificar, reconhecer as situações não físicas à nossa volta, sem criar nenhum tipo de fantasia e sem adormecer. Então, olha o que nós estamos falando. O não valorizar as sensações que são menores, mas são muitíssimo importantes, é um ponto-chave. O que eu mais vejo são pessoas que às vezes contam: olha, eu tive somente uma sensação assim, aconteceu tal coisa. Ah, não aconteceu muito, eu fiquei lá uma meia hora e só experimentei tal. Eu digo, só? Você tem noção do que tem por detrás acontecendo para você sentir este só aqui? Porque este só que a gente sentiu aqui, enquanto estava ali próximo ao corpo físico, é uma coisa enorme. É que para nós sentirmos enquanto estamos alinhados com o corpo físico, obviamente, é muito mais difícil. Então, vamos valorizar a nossa própria sensibilidade, as nossas próprias experiências, para que a cada vez aquilo vá adiante, aumente, e nós consigamos ter a motivação, a concentração, sem ter ansiedade. Muito importante. A quarta coisa que produz isso, às vezes, é a falta de sensibilidade energética. Porque se a pessoa não consegue sentir isso que eu acabei de falar, né? Pequenos detalhes que sejam, mas sentir algo, e este algo ela vai observar, valorizar, vai vivenciar. Se não tem isso, fica às vezes uma coisa que a pessoa não sabe. Está acontecendo alguma coisa? Eu estou fazendo ou não a técnica? Ah, isso não está funcionando, não vou sair do corpo. Melhor agora é eu girar. Não vou girar não. Vou usar aquela outra técnica que a Nancy falou, que é de fazer igual se fosse um redemoinho, vou saindo do corpo. Ou qualquer outra coisa. Não faça. Observe para você, pouco a pouco, conseguir de verdade perceber as mudanças energéticas que ocorrem quando nós estamos fazendo uma técnica projetiva, porque é isso que vai lhe permitir fazer a técnica pelo tempo correto, saber quando é o momento de começar, que você já preparou, está no ponto certo, saber qual é o momento em que dali para frente não vai, ou você vale a pena continuar tentando ou não, e saber o que é que está acontecendo naquele desenvolvimento, poder escolher a técnica correta. É isto. Mas minha sugestão para você agora, muito importante, se você vai tentar sair do corpo pela sua vontade, escolha uma técnica. Acalme-se, prepare-se, pegue aquela uma técnica, treine se for necessário, porque às vezes nós temos que fazer algumas vezes até dominar bem a técnica, e fique ali naquela técnica o tempo todo. Quando eu faço um treinamento com alguém, ou mesmo nós fazemos no programa de desenvolvimento da consciência, em que não é só ensinar uma técnica, é fazer um treinamento para a pessoa saber aplicar a técnica, saber tudo isso que nós estamos falando aqui. Quando a gente faz isso, qual é o tempo médio que nós usamos na aplicação da técnica? Nós temos que arranjar um tempo médio que funcione para a maioria das pessoas, só para você ter uma referência. Normalmente, 1h30 de praticar. Deitado fazendo a técnica. Já trabalhamos com energia antes e tudo. Para algumas pessoas é muito, ela se cansa. Vai ser 1h15. Menos que isso, raramente a gente vai ter bom resultado. Claro que você pode sair do corpo em 30 segundos. É porque aquele dia foi especial. Nós estamos falando de controlar a saída pela vontade, seja quando for, e ter muito domínio. Para isso, a gente tem que aprender essas nuances da técnica, que às vezes vem super rápida a projeção e às vezes ela é um pouco mais demorada. Então você vai escolher uma e vai fazer. Às vezes tem casos que mesmo quando nós estamos acompanhando uma pessoa no treinamento, ela vai praticar a técnica por 2 horas, até 2h15, tranquilo. Se você está podendo usufruir e aprender, ótimo. Se não tiver tranquilidade íntima, eu lamento, mas a sua probabilidade de conseguir resultado com a técnica reduz muitíssimo. Então, vale a pena cuidar disso tudo.
E aí, te deu algumas dicas? Você conseguiu se ver em algum desses pontos aqui? Espero que sim. Se o vídeo for útil, não se esqueça de me dar um like. Isso ajuda muito o YouTube a identificar quais são as pessoas que acompanham este tipo de assunto e considere inscrever-se no canal se você não está comigo. Lembre-se de clicar no sininho, porque aí você vai receber notificação de novos vídeos e quando eu estiver nos nossos bate-papos ao vivo, porque eu gosto muito de responder as perguntas das pessoas que estão ao vivo. Um grande abraço para vocês. Até mais, ótimas projeções!